Isso aí. Ai, eu não esperava por essa. Ai, cara. E aí o Ai, cavalo tá mastigando ali. Ah, beleza, agora sim. agora vai. Ó, pessoal, Agora de começando verdade. aqui mais um Etilicast, um produto do Freak News Show. Tô aqui com a minha parceira de sempre, Renata Figueiró, e hoje a gente vai trocar uma ideia com o Eduardo Cavalca, esse comediante também católico. Carrega duas bandeiras que não são um limite pra ele, né? Isso é engraçado, né? A gente tem que ter uma bandeira, mas ela não é um limite, por mais que as pessoas pensem que a gente é só isso, né? Cavalca, como tu tá, cara? Como tu tá? Cara, Tá tudo bem? eu me sinto num déjà vu. Eu também. Desculpa. Me Mas- sinto num déjà vu, eu também. Mas eu tô bem pra caramba, cara. E vocês, como é que estão aí? Ah, que ótimo. Eu tô bem também. Tá bem, Renata? Ai, agora estou bem. Estou em casa, agora eu estou bem. Agora eu vou falar uma coisa pro Cavalca como se ele não soubesse. A gente não publicou nenhum episódio ainda. A gente tá gravando eles, depois eu vou publicar periodicamente. E eu sempre começo os episódios com a frase "no princípio era o verbo". E hoje faz muito sentido começar com essa frase. No princípio era o verbo. E aí eu peguei uma frase do Cavalca que diz: "Pra me cancelarem esse ano, primeiro precisam me validar". É exatamente o que a gente quer fazer aqui. É validar quem é o Eduardo Cavalca. Qual a idade do Eduardo Cavalca? Bom, eu tenho 27 anos, embora não pareça. Deixo a barba já pra isso, né? Também pra tapar um pouco o rosto, que eu não gosto muito. Mas é isso, eu tenho 27 anos. Como você disse, sou católico, né? Sou católico desde os 12 anos. E aí eu vivo essas duas coisas, né? Ser católico e ser comediante. O limite do humor, o limite da moral. Então vivo tudo isso. Que loucura. Pois é, e agora pensando, caralho, faz todo sentido, né? É quase um dilema viver no meio e não. É um dilema pra quem pensa que é um limite, né? Como Sim. consegue manter esse equilíbrio, né? Pois é. Comédia e religiosidade, porque, cara, pensando assim, não deve ser uma coisa muito fácil de tu lidar, sabe? Porque, tipo, eu não sou comediante, lógico, todo mundo sabe, né? Não é uma novidade pra ninguém, porém eu sou uma consumidora assídua de comédia. E, tipo, eu sei que não é uma coisa muito fácil tu estar no meio da comédia e tu conseguir manter a tua religiosidade ali, ó, ok. E, tipo, Cavalca, como tu consegue isso? Tipo assim, ó, tu leva, na minha visão, tu leva isso tudo com muita maestria. Renata, você sabe que, não sei, para vocês que estão assistindo, a Renata, ela se aproximou como plateia primeiro, como público. E hoje é uma grande amiga, assim, que eu partilho algumas coisas da vida. Eu partilho algumas coisas da vida. E não é fácil mesmo, porque os dois lados cobram, né? Uhum. Não, mas não cobram por inteiro, cobram seu percentual, né? Então, o que eu faço com essas duas coisas? Eu tento encontrar uma verdade que corresponde para mim. Entende? Então, porque a gente aparentemente parece que a gente nasce com uma bússola. Por mais que a gente escolha tanta coisa, quando a gente está num caminho, parece que algo fala, não, isso aqui não é o que você deve ser, não é o que você deve procurar. Por mais que seja satisfatório de alguma forma, em algum nível. Então eu vou encontrar, eu vivo esse caminho como se fosse uma estrada. Me coloco numa faixa que me parece que enquanto eu não aparecer alguma placa, eu continuo nessa faixa. Entende? A partir do momento que aparece outra placa que fala que para eu chegar num tal destino, que eu não sei qual eu tenho que mudar, então eu mudarei. Mas enquanto isso, é isso que eu vivo e eu percebo. E o que é a placa? São sinais. Sinais? A placa são sinais de que ou eu tô no caminho certo ou eu tô no caminho errado. Por exemplo, teve muitas vezes que eu queria deixar de fazer comédia.
Tá. E eu vi que tinha pessoas, por mais que não seja ninguém assim de alta relevância, porém eu sou humano, né? Só da gente ser, isso já é algo significativo. Por mais que a gente ache que não somos ninguém ou que é alguma coisa. Mas tinha gente que se inspirava. Então eu entendi que essa era uma placa que sinalizava que eu não podia abandonar, porque tem muita gente que na sua vida cotidiana, e eu acho que esse é o desafio do que a gente vive hoje, de sempre estar em destaque de alguma coisa, sempre fazer algo grande. Mas a vida cotidiana, ela por si só, se você faz ela bem, você já está fazendo algo espetacular. Concordo. Perfeito. Porra. Eu vou chorar daqui a pouco, vocês vão mudando de assunto, porque a Renata vai chorar hoje. Mas aí é o álcool, né? A gente tá aqui para se aprofundar no assunto. Eu diria TPM, mas se tu prefere álcool, ok. Desculpa. Seguimos. Eu gosto muito de pessoas que conseguem pegar elementos complexos e transformar em coisas simples para quem não conhece. Sei lá, tem o Mozart, por exemplo, que pegou a música que era muito complexa na época dele e transformou ela numa coisa simples para que as pessoas conseguissem até memorizar o que estava acontecendo. Ou me lembro agora o professor Clóvis de Barros, que pega assuntos muito complexos e transforma em algo acessível. E eu vejo isso no teu humor. Eu acho incrível, assim, porque apesar da minha formação ser católica, eu sou aquele católico que não frequenta, sabe? Ou que vai uma vez por ano na missa ou algum tipo de convenção. E mesmo assim eu me sinto muito parte de tudo aquilo que tu escreve ou que tu publica num vídeo e tal, se torna muito acessível. E eu acho isso genial pra caralho. Pra caralho mesmo. Agora eu penso o seguinte: qual é teu envolvimento com a igreja, primeiro? E segundo, como a igreja vê o fato de tu ser comediante? Tá. Bom, eu sou vocacionado. O que isso quer dizer? Que eu estou em processo para ver qual é a minha vocação. Tá. Isso para mim, quando veio, porque foi uma coisa que eu percebi, cara, foi um choque. Foi um choque. Porque eu sempre quis... Por que eu virei comediante? A gente tava partilhando antes. Porque o comediante geralmente não se sentiu amado em alguma área da vida. Então, na minha adolescência ali, eu fiz comédia porque eu queria... E eu percebi isso. Quando eu fazia algo no palco, a minha sensação de bem-estar era física. Não era mental. Era um bem-estar físico. Sim. Eu sentia... o público ria, eu sentia formigamento. Então, é porque naquele momento eu estava sendo aceito, certo? Porque não foi o que eu recebi dos meus pais, eu não recebi afeto. Então, eu fiz comédia por isso. Quando você é adolescente, você quer ser alguma coisa. Eu queria ser grande, eu queria ser... Porém, a comédia satisfazia boa parte do ego, do estar presente aqui na Terra, deixar alguma coisa. Mas não curava o processo interior. Então, eu tava com aquilo, mas não era completo. Era bom, mas não era perfeito. Então, o meu envolvimento, aí começa meu processo de envolvimento com a vida religiosa, praticamente. Porque eu, comediante, mesmo sendo comediante, não conhecia uma alegria que justificasse essa vida. Eu estava desistindo da vida, né? Em 2017 eu já não via sentido para viver de verdade. E aí esse processo religioso tem gente que acha que é fanatismo. Ok, você pode colocar como fanatismo. Mas eu acho engraçado que hoje em dia você pode ser absurdamente tudo. Você pode ser absurdamente roqueiro, absurdamente fã de uma banda, absurdamente tudo, menos absurdamente religioso. Sim. Exatamente. Sim. E aí, como a igreja vê isso? A igreja vê que
nós temos talentos naturais e nada se exclui. Se eu acredito em Deus, Ele me colocou com esses talentos para curar uma dor, que isso que é interessante, né? Para preencher as lacunas que tinha. Não foi em vão, foi uma escola, é uma escola para mim. Entende? De transformar, realmente transformar. A comédia, eu vejo com a comédia, é como se fosse um dia cinza, todos os dias são dias cinzas, e aí com a distorção da realidade, eu crio um mundo próprio. Que todos podem participar. Paralelo. Que todos podem participar. Que legal, cara. Tô impressionado, de verdade. Impressionado mesmo. É ótimo conversar dessa forma. Meu Deus. Isso que você falou, tipo, a gente pode ser tudo, é algo que me chama muito a atenção. Chamou tanta atenção que caiu. Bom, eu vou continuar o programa. Caramba, cara, 2017, até que ele volta, daqui a pouco ele volta. Tá bom. 2017 foi quando eu te conheci, né, na comédia. Olá, deu um... Cavalca falou que tu ficou tão emocionado que chegou a sair. E fui embora. Internet deu um pico aqui, mas Will, segue, eu tava altera aí, ouvindo. Will. Altera aí, Will. Ah, A o legal. telinha que a Renata fica agoniada. Pelo amor de Deus. Ai, mas vamos lá, seguindo. Pode continuar com a tua linha de raciocínio aí, Arnaldo. A gente falava sobre a pessoa não pode ser nada. Tá. E aí eu lembrei de um caso recente do Kanye West, que ele se converteu e por mais que a gente visse a verdade nele, naquele momento, depois ele pode ter inclusive, sei lá, ter mudado de opinião, mas ele estava vivendo um momento muito cristão. E mesmo assim as pessoas diziam que era marketing. É estranho como a pessoa ser apegada a uma religião não é que soa mal, mas incomoda. Incomoda, meu irmão. É assim, não faz sentido ser um marketing. Por que eu digo isso? Porque você perde, você não ganha nada. Exato. Você não ganha nada. É mais questão de vida interior, porque na questão social, as pessoas não... porque é uma aversão, né? A aversão do cristianismo. Por quê? O cristianismo, ele coloca pra gente virtudes. Mas não porque a igreja quer ser ditadora. É porque ela diz assim, por exemplo, olha o que a igreja faz. A igreja vai lá e fala assim, ó, você tem que amar seus pais, certo? Aí você não ama seus pais. Aí eles ficam velhos, você larga ele abandona. O que a igreja faz? Vai lá e cria asilos. Fala assim, não faça sexo antes do casamento. Nossa, a igreja está sendo puritana e não sei o quê. Aí você engravida, abandona o filho. A igreja vai lá e faz orfanatos. Então, o que a igreja é para nós? É a mãe que fala, olha, me escuta, filho, é isso que é isso. Esse é o caminho melhor a seguir. E aí você não escuta, e lá na frente fala, devia ter escutado a minha mãe. Olha, é tão clichê isso que a nossa vida é dessa forma, né? A gente só coloca a igreja como mãe, porque é bem assim. Eu como mãe, né, falo as coisas para as minhas filhas e elas não escutam. Depois ela fala, poxa, eu devia ter te ouvido, mãe. Não é que mãe sabe tudo, é que no caso mãe já teve uma experiência, já viveu, já conhece um pouco mais daquilo que está acontecendo. Cara, E a igreja não é de hoje, né? A igreja é antiga pra porra. Não consegui segurar, desculpa. Não, de boa. Isso é demais mesmo. Sim. E eu gosto muito de tocar nesse ponto. E agora eu já não lembro se a gente falou no momento que não estava sendo gravado ou foi agora. Que
hoje a gente vive... Hoje não, é do ser humano viver em cima de um rótulo, mas é tão legal a gente mostrar o que tem atrás da imagem. E tipo, ou até mesmo justificar porque essa imagem tá ali. Eu adoro esse tipo de conversa, assim, e tenho certeza que muita gente que vai estar ouvindo isso vai se identificar e dizer, puta merda, esse filho da puta é um gênio. Sério, porque foi exatamente o que eu pensei ouvindo o Cavalco, assim, tipo, cara, é isso, velho. É isso, tipo, nada pode durar tanto tempo sem que não tenha fundamento. E hoje a galera tem muito amor ao modismo. E esquece os pilares. É tudo assim, meu irmão. O que a gente... Tudo. A sociedade moderna, o que ela mais tem aversão é a questão moral que a igreja prega, certo? Certo. Mas aí a gente vê a evolução da sociedade hoje, como que para onde a gente está caminhando. Já percebeu que todo crime que se comete, grandes crimes que se cometem, são pecados que a igreja fala para não cometer? Exatamente. Ou então, que não é a economia, não é a direita, a esquerda, não é o socialismo ou liberalismo, nada. Não é isso que vai fazer a sociedade evoluir. São as virtudes. Porque Exato. Se você tem virtude, você constrói, né? Não precisa de ser vigiado para fazer algo bom. Exatamente. Se a gente não fosse tão ganancioso, qualquer um dos dois sistemas funcionaria. Se a gente parar pra pensar. O problema tá em quem executa e não na ideia. E tem uma coisa que, já que a gente tá falando sobre virtudes e tal, que eu preciso perguntar pra você, Cavalca. Como é ser um colérico melancólico? Andou pesquisando, hein? Claro. Ele faz o serviço de casa. Tudo bem. Bom, o colérico, para quem não sabe, é uma pessoa muito firme, assim, violenta, na verdade, de coração, né? Que entra um pouco nas virtudes. A ira, por si só, ela não é uma coisa ruim, mas ela deve ser direcionada. A ira, na verdade, ela serve para proteger a alma. Então a ira é como se fosse cães que latem no portão da alma, para que as coisas que são perigosas não entrem. Porém... Incrível. Porém, nós, como somos manchados pelo pecado mesmo, a gente utiliza da forma errada. Então a gente abre o portão para os pitbulls avançarem nas pessoas. Então a gente usa a nossa ira como ferramenta para atacar o outro. Então, assim, o cara colérico, igual eu sou, ele é muito violento. Mas ele tem que ser violento para as coisas certas. Meu pai, ele é colérico. Ele é colérico e ateu, meu pai. Então, nele, nem digo pelo ateísmo, mas nele já existe que não há algo que transcende. Então, se o outro é apenas uma coisa, né, começa aqui e termina aqui, ele acaba utilizando, né, como alvo, as pessoas como alvo. Então, a gente toma mais cuidado do cara colérico, mas tem que ser bem direcionado. E o melancólico, assim, assim, na vida interior, por exemplo, eu quando eu vou fazer alguma coisa da forma exterior, eu sou colérico, firme, decido, faço, falo e toco nos pontos. É muito engraçado porque eu tenho um dom para tocar nos pontos que eu vejo, assim. Eu percebo muito fácil a vida, né? E eu consigo atingir os pontos. Só que na vida interior existe uma certa melancolia de contemplação da vida, que deve também ter um certo cuidado para que isso não vire um autocentrismo, né? Do eu, das coisas que eu sinto, me colocar no centro. Todos os temperamentos que existem, você tem que encontrar a forma certa de desenvolver. Que demais. E a tua luta é constante entre um colérico e um melancólico. Sim.
Porque a minha parte colérica não suporta a minha parte melancólica, né? Que o colérico é impaciente. Então é eu contra eu, né? É eu Sim. contra eu no temperamento, é a minha parte religiosa contra a minha parte cômica. Então, tô sempre em guerra, né? Falou algumas vezes já sobre ego e perguntando de uma maneira bem ignorante até, mas para uma pessoa se desenvolver espiritualmente, ela tem que silenciar as paixões. É porque, assim, não há problema você gostar de certas coisas, de você perceber. O seu sentimento, ele é realmente... Porque se você não tivesse paixão, a gente ia ser igual um alface, né? Uhum. Sentir nada, perceber nada, né? Porém, o primeiro ponto que eu quero destacar disso é que o ser humano é o único ser... O ser humano é o único ser que consegue buscar a dor e fugir dos prazeres. Os animais não conseguem. Os animais, você tem um cachorro. Se você coloca alguma coisa, cai alguma coisa muito gostosa na mesa, automaticamente ele vai lá avançar para comer, porque ele não consegue fugir do prazer. Sim. E é da mesma forma que se ele se sentir ameaçado, você for ameaçar um cachorro e chamar ele para vir, ele não vem. Automaticamente fica isso de, eu não vou porque eu vou sofrer. Porém, o ser humano, porque ele tem uma alma, e essa vontade, o cachorro não tem vontade, né? Ele tem instinto. O animal ele tem instinto, não tem vontade. O ser humano, pela vontade que habita na alma, ele pode fazer o inverso. E isso que faz ele humano, né? Então é possível sim, porque nós somos humanos, silenciar as paixões. Não porque, mas tá aí, tá pra ver, tá, mas você não é animal. Nós não somos animais. Temos que ser maior que isso. Sim. Eu consigo, eu consigo fazer, eu quero fazer certas coisas porque eu sou livre. Ok, mas se você não consegue não fazer essa coisa, então você não é tão livre assim. E aí vem a questão da liberdade. Que a gente tem que viver essa vida assim. Eu acho, cara, eu acho isso, que a gente tem que atingir a nossa máxima potencialidade. E essa máxima potencialidade está na liberdade. Se você não é livre, você vai viver sempre numa corrente, numa coleira. Se torna Pesado. escravo daquilo que deveria ser senhor. E aí a gente fala, eu sou livre, mas você vai ver, cara, o cara tá acorrentado na coisa. Que liberdade é essa? Exato. E o ego, É ótimo aí isso. e entra o ego. O ego é o quê? O ego não dá pra viver sem ele, porque ele é um monstrinho que vive dentro da gente. E o que o ego quer? Ele quer conquistar as coisas. Ele, de certa forma, ele nos ajudaria a atingir nossos objetivos, porque ele quer conquistar as coisas. Porém, a batalha que o ego ele provoca é o seguinte: você começa a dar as coisas que ele quer. Mas se você vai se mortificar por algo, se você faz o sentido inverso, que te faz humano, ele faz uma coisa que é interessante, que ele começa a começa a te destruir de dentro para fora. Ou seja, o ego, ele não quer te dar as coisas, ele quer as coisas para ele. Porque você pode ver, se de repente você fracassa em alguma coisa, fica aquela vozinha, né? Você é uma merda, você era isso que era pra fazer, você não fez. Por quê? Porque ele quer conquistar as coisas. Mas a partir do momento que ele não consegue, ele se volta contra você, porque ele conhece suas fraquezas. Então, qual é a regra para controlar o ego? Já que não dá para tirar ele. Permanece com ele dentro de uma jaulinha, dentro de você. E coloca a chave distante. E isso vai pelas mortificações, me fazendo humano. Perfeito. Quase como um controle da ira. Também. Ira, ego. É o equilíbrio, né? Sim. É o equilíbrio. Que ótimo, cara. Meu Deus. Parece que eu nunca ouvi essas coisas, porque eu estou assim, embasbacada com as coisas. Não que o Cavalca não fale essas coisas. Vai tomar teu cu. Xingando o convidado.
Desculpa, Cavalca, desculpa. Tranquilo. É porque, tipo, é muito foda, tipo, tu ouvir essas coisas e tu pensar que, caralho, é. Tipo, não tem nem o que, não tem nem o que falar, não tem contra-resposta. É isso. É a gente. Vivemos em guerra interior constantemente. E é isso. Que loucura, cara. É muito doido isso. E eu não tô bêbada, Cavalca. Eu fico muito impressionado com o teu modo de expor, porque o ser humano ele é obcecado naturalmente, assim. Ele conhece uma coisa que faz bem pra ele, ele abraça aquilo e ao mesmo tempo ele quer contar pra todo mundo que aquilo faz bem. E depois de um tempo, ou a obsessão ela termina, ou ela se torna quase que uma plenitude, assim. E como acompanho o teu trabalho, assim, não de hoje, né? Mas enfim, eu adoro isso. Tu tá num estado de plenitude que não é, não seria ofensivo a palavra, não é invasivo como uma pessoa recém-obcecada. Tem a plenitude de realmente encantar. Agora sim, nessa conversa que a gente teve, eu disse, mais uma vez eu fiquei assim, caralho, que ótimo chegar nesses assuntos assim. Eu falei. Mas tu não falou que tava bêbado. Enfim, eu não vou levar pro coração. Não vou. Desculpa, quebrei o... Quebrou nada. Mas é realmente isso, cara. São coisas que fazem a gente, tipo, pensar de uma... É tipo, pra mim, né? Eu, Renata, que já fui católica, já me batizei, já me crismei, já frequentei missas, tudo, assim, eu participava de coral da igreja, sabe? Então, tipo, e já fui evangélica, então, tipo assim, pra mim é tipo pensar fora da caixa, sabe? Falar sobre esses assuntos, assim, é tipo, é literalmente isso, pensar fora da caixa. Ai, Renata, que ridículo. Não, cara, não é. Cada pessoa, ela tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ser, e tipo, esse assunto é algo assim que tira, sei lá, acho que do interior, eu não sei nem como é que fala uma coisa dessas, mas tipo, me faz pensar fora da caixa. Porque a gente tem uma caixinha assim de, não, eu não sou egoísta, não existe ego em mim, eu não tenho ego. Porque quem assume que tem ego? Não. Ninguém assume que tem ego. Então, tipo, pra mim é pensar fora da caixa. Não, pera, eu tenho um ego. Pera, como assim? Eu vivo numa briga constante interior. Tipo, é o meu ego brigando, é o meu melancolismo brigando com a minha cólera e caralho, velho, é muito isso. Sim. Eu só repeti as coisas que o Cavalca falou e é isso. Sinal que ficou aí. Ficou, e cara. Tá eternizado aqui nesse programa. Sim. Mas agora vem uma nova pergunta. A gente já falou, tipo, a tua entrada na comédia. Tu sempre morou no Capão? Não, eu nasci aqui. Assim que eu nasci, eu vim morar aqui, na verdade. E aí, na adolescência, infância e adolescência, eu passava as férias aqui na casa das minhas tias. E aí agora eu voltei pra cá. Mas eu sou mais ou menos aqui, né? Vivi boa parte da vida aqui. Que agora vem a minha pergunta. Qual foi a tua grande influência pra subir num palco e fazer comédia? Cara, assim, de primeira não tinha uma influência. Eu tive que encontrar depois pra estudar, né? Tá. Bebi de algumas fontes, né? No Brasil, bebi um pouco da fonte do Igor, né? Igor Guimarães. Isso, eu tenho um pouco, eu sei escrever pra ele, eu já entendo a forma que ele pensa. E eu gosto de 2 comediantes americanos, porque assim, eu fazia uma comédia, eu sempre fui muito tímido. Então eu nunca gostei assim de falar muito. Então a forma de piada que eu escrevo, que é rápida, né?
Aí eu já fazia, só que eu não tinha base pra isso. Tipo, não sabia que era possível. Eu já fazia. Era uma tendência que veio de mim, assim. E aí veio um cara pra mim e falou: você já viu esse comediante aqui? Eles fazem isso, americanos, né? Que é o Steven Wright e o Mick Hedberg. 2 grandes comediantes que hoje eu gosto muito. Então minhas referências são essas. Gosto um pouco do Murilo Couto também. A forma que ele pensa. É um arco, assim, muito bom. E é isso, essas são as minhas referências. Mas eu comecei sem referência. Fui estudar depois, de fato. Foi mais por necessidade de início, né? E como chegou, assim, no palco? Como foi, assim, te deu esse estralo, assim, tu disse, vou me oferecer pra subir no palco? Ou foi pra um open mic, sei lá, como... Então, foi assim, tipo, eu fazia um projeto social. Lembra, na adolescência, o jovem é muito curioso. E eu era muito curioso. Refletia sobre a vida, sobre essas coisas. E aí eu queria existir. Eu queria ser grande, fazer algo grande. Beleza. Então eu participei de um projeto social que questionava a identidade do jovem na sociedade. Beleza. Era numa sala, sabe, não sei se aí tem, mas aqui em São Paulo tem bastante. Umas salas assim que tem dentista em cima, advocacia e tal. E era uma sala dessas, alugada, vazia, com um monte de cadeira de plástico branca em volta, assim, em círculo. E a gente discutia os assuntos. E eu percebia que nos momentos que a galera dava uma deixa, eu pensava, falava muito rápido e a galera ria. E ali eu já percebia aquela sensação de bem-estar. Beleza. Só que o projeto ia acabar, porque não tinha a quantidade suficiente de jovem. E aí eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, para atrair jovem, vamos montar uma tenda na calçada. Aqui tem um ponto de ônibus, vai passar muita gente e cada um faz alguma coisa. Bom, uns caras iam cantar, outros iam tocar. E eu fiquei assim preocupado, porque eu pensei, eu não faço nada disso bem, eu não sei cantar, não sei tocar nada. O que eu posso fazer? Aí eu falei, mano, vou contar umas piadas, eu acho. E eu não tinha nenhuma piada escrita. Aí eu cheguei em casa, pesquisei, a primeira vez que eu pesquisei sobre humor, assim, foi esse dia. Que eu joguei na internet e eu vi o vídeo do Jim Carrey, que era o especial dele, o Natural. Sim. Que ele tá cheio com de caretas. Isso, ele tava com a camisa dividida em 4 partes, uma de cada cor, assim, amarelo, vermelho, azul, tal. E eu gostei pra caramba, falei, eu entendi mais ou menos como é que ele faz, ele usa uns exemplos da vida e dá uma... exagera, essa era como eu achava que era. E aí eu escrevi umas piadas, e aí eu fiz no outro dia, passei a noite escrevendo, nem dormi, cheguei lá, quando chegou a minha vez, eu fiz, e foi muito ruim. Aí eu Aí eu falei, quero mais isso. Ele gerou uma puta expectativa e ficou muito ruim. Aí foi isso. Foi muito ruim. E eu pensei, eu quero um pouco mais disso. Aí eu joguei no Facebook assim, eu queria fazer comédia. E por providência, sei lá, coincidência, tinha um cara no meu Facebook que tinha uma noite de comédia. Olha. E falou, vem fazer no dia tal. Aí eu fui fazer, assim, só que era no dia que eu fui fazer Enem. Eu tinha 17 anos, né? Pra fazer 18, fui fazer Enem. E eu, assim, sempre fui de família muito pobre, então eu não levei nada pra comer, assim. Não levei nada pra comer. Essas provas a gente sabe que é exigente, né? Passa o dia todo e tal. Sim. Não levei nada pra comer, pra fazer a prova, e era no dia do Enem. Aí eu saí do Enem, fui direto pro bar, cheguei lá às 6 horas da noite, assim, da tarde. E o show só era 10 horas da noite. E eu com fome. Nossa. E o bar não tava nem aberto, tá ligado? Aí eu esperei do lado de fora, tava meio frio assim. Eu esperando. Aí os caras chegaram, eram 11 horas, o show começou 11 horas. E eu com fome.
E bar assim, porção nas mesas e tudo mais. E eu só sabia que eu queria fazer minha comédia. Queria ver como é que era. Fiz e foi muito bom. Mandei ver assim mesmo. Aí, como começou 11 horas, acabou mais de meia-noite, não tinha metrô. Aí eu fui pra... Aqui em São Paulo tem a Estação Ana Rosa, que é uma das estações da linha azul, que é das mais importantes. E aí lá eu fiquei esperando, né? Porque naquela época o Enem era em 2 dias. No sábado e no domingo, direto. Sim. Aí isso, né? Aí fiquei esperando lá pra abrir a estação, dormi na estação assim, né? Meio que ficar atento. E nessa estação tem muita barraquinha assim de comida, tá ligado? E eu com fome. Nossa. Aí olhando assim, pensando, pô, mó fome aqui, mó cheiro de comida e tal, eu tenho que esperar, passar a noite e tal. Aí eu lembro dessa cena que passou um morador de rua, aí ele chegou na banca de comida e falou assim, pra moça que de lá dentro, se eu tirar o lixo, você me dá um lanche? Aí ela falou, dou. Aí eu pensei, se eu soubesse, eu tinha tirado o lixo. Pois é. Perdeu a oportunidade. Ai, Pois é. Aí foi isso, cara. Aí voltei pra casa, abriu 4 horas, tirei um cochilo, voltei pro Enem. Mas foi essa minha primeira experiência, assim, de... quando no início da comédia, e naquela época, que não tinha Uber, não tinha nem WhatsApp naquela época, foi em 2012. Foi isso, cara. Tem um lance de você querer mesmo. Quem quer mesmo, vai, assim, se doa mesmo sem ganhar nada. E foi a minha primeira experiência e comecei a fazer, conhecer a galera e fazer mais. Que legal, cara. meu Deus. 10 aninhos já. Eu comecei, aí eu parei, né? Porque eu parei? Porque eu era muito novo. E aí vem a questão da 17, vida, né? 17 anos, né? E aí eu não suportei, assim, os baques da vida. Eu não entendia que a vida era daquele jeito. E aí eu parei. Aí eu voltei só em 2017 mesmo. Que legal, cara. E que guinada, né? Que guinada, né? Hoje eu tenho experiência, eu tenho bagagem para escrever, né? Eu consegui trilhar um caminho de tirar todas as muletas e conseguir escrever sobre qualquer coisa. Isso eu acho que já é muito importante. Que incrível. Hoje tu escreve exclusivamente pra ti? Ou já chegou a escrever pra outros? Hoje eu escrevo pra mim, mas um dos comediantes que eu cheguei a escrever foi pro Yuri Marçal, né? Sim, olha só. Fala muito sobre religião também. Sim. Eu escrevi uns punches pra ele e tal. Que demais, cara. Ele... agora ele é de São Paulo? Do Rio. Yuri? Do Rio? Eu realmente não sei. Próximo de ti tem... eu vi inclusive tua apresentação com o Ventura e uma galera recentemente. Mas agora eu fiquei pensando, quem tá num cenário próximo aí? Então, aqui no Capão tem muito comediante, né? Na verdade, tinha mais que pararam. É natural que parem, né? Porque é difícil. No início você não vai ganhar nada. E aí tem a cobrança, tem a descredibilidade da família. Se você tem uma namorada, uma esposa, também, se ela não entende o lance da comédia, ela também não vai apoiar tanto assim. Então, a galera vai parando, né? Mas aí, pelo nosso trabalho, a gente foi atingindo, né? A gente foi... Porque nada supera o bom trabalho, né? Então, a gente conseguiu ter acesso à aventura e tal. O Yuri Marçal foi um dos primeiros que teve, assim. Se eu pudesse contar assim, bastidores de comédia, o Yuri Marçal é um ótimo comediante, assim. É um bom comediante. Só que ele poderia ter feito mais pontes pra gente, tá ligado? E quando ele deu o boom, foi repentino. Então ele conheceu Ventura, abriu o solo do Whindersson, ele acabou esquecendo da galera. Mas, natural. Se você continua trabalhando, as coisas vão acontecendo. Isso eu digo pra qualquer um, cara. Pra qualquer um, em qualquer área. Não fica com essa preocupação de não estar no seu objetivo. Eu até lembro, se eu tiver licença, Renata, de falar sobre isso. Fica sobre à algumas vontade. coisas. Eu conversei com a Renata, assim, sobre algumas coisas da vida.
né? Que a gente acaba, às vezes, desanimando algumas coisas. Mas as coisas sempre se encaixam, cara. Sempre, sempre, sempre. E aí, o Ventura se aproximou da gente, ele, por vontade própria, quis fazer show no Capão, que a gente tá lá desde 2017, muita gente não conhecia, achando que, tipo, de agora. Não, a gente tá trabalhando há muito tempo. Há muito tempo a gente fazia show para 6 pessoas, né? Sim. Para 3 pessoas. Ou quando não ia para ninguém, só para os comediantes. Então a gente precisou passar por isso, e é necessário passar por isso para criar casca, para você ter desenvoltura. E aí ele se aproximou, isso quer dizer assim, é muito bom, porque é o olhar da galera do Capão pro Capão. E enfim, a gente atingiu o que a gente queria, que é o Capão ter público. Não eu, Eduardo Cavalca, ter público, mas a noite ter público, que já dá espaço para mais comediantes. Certeza. E mais gente feliz. Sim. Cara, é engraçado, você vê as partilhas que a galera fala, assim, tem casos, assim, que a gente recebe, assim, eu tô com depressão, ou perdi meu pai, perdi não sei o quê. E o comediante, é engraçado isso, porque, igual eu falei, o comediante vive muito no ego, mas não sabe o bem que causa no outro. Tem muita história, assim, cara, muita história. E acredito que tu já receba muitas, né? Sim. Mas eu tô tentando estragar algumas, né, pra ficar melhor. Claro, claro. É o objetivo. Desde que não seja a minha, de boa. É que a gente se conheceu numa fase bem foda, tanto pra mim quanto pro Cavalca, né? Verdade? Fale mais. Foi um tempo bem difícil, cara. Meu Deus, eu lembro da gente chorando, ele chorando de lá e eu chorando daqui. Verdade. Cara, eu lembro quando ele mandou o print da primeira vez que o Thiago Ventura mandou mensagem pra ele. Ele falou: Renata, olha isso. Eu aqui chorando, eu falei: não acredito, cara, que foda. Eu vou abrir o show dele, Renata, eu vou abrir o show. Eu falei: puta que pariu. E eu chorando horrores aqui, e ele lá todo faceiro, que abrir. Tipo, a gente... Tipo assim, não é ruim lembrar das partes tristes que a gente passou da vida, tipo, da ajuda. Eu falei pra ele, e não faz muito tempo, né, Cavalca, que a gente conversou, e eu falei: cara, no momento mais foda da minha vida, tu tava lá. E tipo assim, não acho justo que no teu momento eu não esteja. Então, tipo, se tu parar, eu pego um ônibus, eu vou até São Paulo e eu te dou na cara. Não me faça ir até São Paulo. Porque, tipo, é bom lembrar, eu acho bom lembrar, porque são apenas lembranças, entende? São apenas memórias. E ver quem o Cavalca e quem eu sou hoje. Porque, tipo assim, a gente dá uma desanimada, a gente sabe que dá umas caidinhas, mas a gente já é muito mais daquilo que a gente era antes. Então, tipo assim, pra mim é gratificante lembrar e ver quem o Cavalca é. Pô, eu acho, tipo assim... Para os outros pode ser só assim, tá conversando. Não, cara, mas assim, o meu riso, o meu sorriso aqui é de admiração, sabe? Eu amo esse menino, cara. A única coisa que eu nunca vou perdoar ele, eu já falei, que fique bem claro e registrado, foi ele ter cortado os cabelos. Porque ele tinha cabelos de cachinhos e era muito lindo aqueles cachinhos toin-toin dele. Não perdoa, Quando Cavalca. isso? Faz tempo. Foi, assim, que pariu. O ápice foi em 2017. Foi do cachinho, né? Nossa, era muito bonitinho aquele cachinho aqui, caidinho. E ele, do nada, ele cortou e falou: cortei. Eu falei: não, nem fala mais comigo, bloqueia meu número, porque não deu. Deu, acabou pra ti. Chega. Teve um ponto que eu tava parecendo um mendigo, aí eu falei: deixa eu falar. Não parecia. Quando eu conheci o Cavalca, ele tinha uma barba muito grande. Mas acho que o Cavalca inclusive a foto que eu usei. Inclusive a foto que eu usei, se eu não me engano. Vou até olhar qual foi a da foto capa que tu aqui. usou. Mas ela não é tão antiga. Mas ele ainda tava barbudo. Não, tava só mais barbudinho. Mas não. Sabe por que eu fiz essas transformações? É engraçado, ó. A porque, vida é assim, né? Não, é engraçado. Entendo, mas não perdoo. Não adianta tu dar explicação. Não, assim, ó. Eu vivi uma infância com meus pais, e assim,
fui conhecer meus pais com 7 anos, certo? Tá. E aí vai o plot twist aí. Meus pais são dependentes químicos, né? Uhum. Então, por isso eu fui conhecer eles depois e tal. E se a pessoa não... A gente só dá o que tem, né? A gente não dá o que não tem. Então, quando eu era pequeno, meus pais não tinham esse olhar de cuidado, de higiene pessoal comigo, né? Higiene pessoal, tudo mais. Então eu cresci sem ter esse cuidado de estar atento a algumas coisas. Que aí eu fui só aprendendo, e por isso que é necessário. Eu acho que é necessário o homem ter uma referência, principalmente masculina, forte, que age, que decide, que sabe fazer as coisas, que quer fazer as coisas, que senão acaba ficando um homem fraco. A primeira referência masculina que eu tive foi com o pai da minha ex. Tá. Eu olhava pra ele e falava, então é isso, e aí, então é isso. Pô, o cara falou assim, pô, caramba, precisa arrumar aquela porta. Em minutos ele sai e volta e arruma a porta. Caramba, então é isso, você decidir. O cara tem um cuidado pessoal, então é isso. Então eu fui entendendo depois. Então, por exemplo, eu tomo muito cuidado e hoje eu observo muito mais essa parte porque fez parte da minha construção como pessoa. Se eu não tô atento, né? Então eu deixar num certo tempo o cabelo grande era legal, mas depois, como já tava na minha mente de um descuido mesmo, então eu refletia isso, né? Então por isso. Então voltando às vezes. Duas coisas. Primeiro, teu som tá picotando. Segunda, não importa. Não importa se tu não teve essa... Não adianta, eu não vou te perdoar e é isso aí. Entendeu? Esse barulho é da conexão? Não sei. Não sei. E aí, Will, é da conexão? Consegue dar uma olhada pra nós? Parece que tem um alien falando, né? É da conexão do muito cavalo. Massa. Melhorou? Não. É a tua, Cavalca. Quer tentar sair e entrar de novo? A gente te aguarda. Pelo amor de Deus, sai e volta. Eu te perdoo. Pelo amor de Deus, eu te perdoo. Parece um alien mastigando. Ai, cara, que papo gostoso. Bom demais. Meu Deus, eu admiro muito ele. Admiro, assim, muito, muito mesmo. Eu vi o crescimento dele, eu vi... Eu no outro que a gente conversou, eu lembro de comentar que na hora que ele voltasse, precisar falar, eu falo de novo. Eu lembro que a gente conversou e eu ainda falei pra ti assim, eu sou o tipo de fã que eu não me interesso pela vida da pessoa. Tu lembra que eu falei assim, eu tenho e tal. Tipo assim, mas o Cavalca, ele se tornou um amigo, cara, que tipo assim, mesmo morando em São Paulo, cara, de 2017, tipo, numa data bem ruim, tanto pra mim quanto pra ele, e a gente criou essa amizade, porque tipo, eu não larguei dele, ele não largou de mim. Sabe, eu acho que foi tipo, foi recíproco, não foi falta de vontade. Se eu tivesse mais perto, eu te batia. Ai, que beleza. Ai, cara, que gostoso. Obrigado. Poxa vida. O papo é gostoso, não tu. Não, eu com certeza não sou. Meu Deus. Tenho bom senso, né? Tenho amor próprio. Se o cabelinho, toin, a gente conversava. Mas sem os cabelinhos é difícil. Tá falando o quê? Seu marido é careca. Levantando essa bandeira aí. Eu nem sei por que eu ri, porque o meu marido não é careca, Cavalca. Não é? É pelo bem da piada. Sim. Ai. Se eu tivesse Instagram ainda, eu ia procurar a foto tua de cabelinho toin, que eu sei que eu arquivei tudo. Eu arquivei tudo, não quero que ninguém saiba do meu passado. É isso aí. Mas a foto não precisa arquivar. Fiz assim. Eu vou procurar, eu devo ter alguma. Eu tirei print
Algum perdido no meu Google Fotos eu tenho. E eu vou encontrar. Psicopata. Prints são É, eternos. Psicopata? Ele me chamou de psicopata. Eu não quero falar com ele. Meu Arnaldo, vou conversar agora. Vou só ouvir vocês dois falando, agora eu não vou falar mais nada. Ele me bom. chama de bêbada, psicopata. Meu marido é careca. Não, coisa ruim. Que beleza. Ai, ai. Eu preciso só uma pergunta simples, fácil, mesmo, de verdade. Deus existe? Deus não existe. Porque a criação em si, ele é criador. Então, tudo que foi criado, existência, ele que criou. Deus é. Ele não existe, ele é. E nós temos participação desse ser, né? Né? Na essência. O que é o ser. E é engraçado que você percebe, nós vivemos agora uma sociedade que é praticamente ateísta. Né? E existe uma resistência, porque tudo é relativo, não existe mais uma verdade. O que é a verdade? É a coisa em si, na sua essência. Se Deus é essência, por isso que a galera nega a essência de Deus. Porque tudo em sua essência não existe. Entende? Nada é. Hoje em dia nada é. Mas Deus é. Entende? Existe uma verdade. Por quê? Porque ela em si na sua essência, você observa e fala, ó, não tem como lutar contra isso. Entende? Exato. Gostei muito mais da resposta dele que da minha. Eu fiz a mesma pergunta para Renato. Fez. Ele fez a mesma pergunta para mim. E eu gostei muito mais da tua. Porra, muito mais. Deus não existe, Deus é. É que, né? Olha, eu querendo puxar farinha para mim, né? Vai. O podcast nem é meu e eu puxando farinha para mim. Mas, se tu analisar, equivale à minha resposta, que foi... Não é que eu não acredite que Deus não exista, sendo que eu já fui católica, crente. Eu acredito que exista, né, um ser acima da gente e que a gente, quando não tá bem ou quando a gente quer alguma coisa ou quer agradecer, a gente recorre a ele. Ele é. Porque eu não deixo de acreditar, mas eu também não deixo de não acreditar. Eu não sei, eu acho que foi muito complexa a minha resposta. Acho que eu só enrolei mais. Arnaldo, qual é a conjugação no passado para é? Foi? Foi. Ou? Foi. Ou... que difícil isso, essa hora. Pois é, então, essa altura do campeonato, depois de 2 taças de vinho... Era. Porra, somos de letras, Arnaldo. Verbo, né? No princípio era o verbo. Era. Sempre foi. Caralho! Entende? Que? É que assim... É isso. A gente... São Tomás de Aquino... Era. Como São Tomás de Aquino fala sobre a existência de Deus? Como ele prova pela filosofia. Que ele usa a lei de causa e efeito. Certo? Ok, existiu o Big Bang e tudo mais. Mas ali não é causa, é efeito. O Big Bang é o efeito. É como se fosse aquele jogo que a gente coloca um monte de dominó um atrás do outro. Depois a gente empurra a primeira peça. Certo? Então, o dominó um caindo por cima do outro é o efeito. Mas a causa precisa de alguém para empurrar o primeiro dominó. Do nada não cai. Seja vento, seja uma pessoa, seja uma força existiu para que começasse aquele efeito. Sim. Incrível. São Tomás de Aquino, um dos caras mais geniais que já existiram. Sim, ele falou sobre tudo, pô. É muito engraçado isso. Eu lembro... Não lembro com exatidão as palavras, mas lembro da ideia. Que é tipo...
se você é alto, você não é baixo. Se você é baixo, você não é alto. Logo, não existe perfeição. Todo mundo é imperfeito. Maravilha. Cara, isso foi um choque pra mim quando eu li. Acho que eu vou Que parar de ele... tomar vinho. Vou tomar por só quê? água a partir de agora. Sei lá, essas viagens tá deixando a minha cabeça muito. Aqui, ó. Depois o Não, Cavaco vai dizer que eu tô bêbada mesmo. ele defendia, tipo, por que somos seres imperfeitos, assim. E isso mora na gente, na nossa insatisfação. Sim. Eu não sei se é ele que... Agora, realmente, a gente já tá viajando, assim, sem roteiro mesmo, mas... É ele que tinha uma... Não sei se é uma frase ou uma ideia de que a gente tem um buraco e que esse buraco só é preenchido com a fé, Eu que é não sei ligado à se insatisfação. eu não sei se é ele, mas eu sei que tem essa. Eu cheguei a essa conclusão também. Porque parece assim, realmente, a gente nasce. Tudo pra gente é. A gente vive insatisfeito, né? Isso. Nada. Pô, o seu sonho é não sei o quê. Aí você chega lá e fala, nossa, não era isso. Então era isso? Aí você realiza o que você sempre almejou e ainda aí abre um novo buraco. Nossa, agora eu quero isso. E nunca tá satisfeito. Por quê? Porque nós nascemos com um buraco do tamanho de Deus. A gente, Exato. essa perfeição que a gente procura, que a gente anseia, só existe na perfeição de Deus. Porque a gente foi colocado propositalmente essa bússola de procurar algo que transcende, algo que preencha. Mas nessa vida nada vai preencher. É igual, eu comparo, igual aquele jogo para criança, que é uma mesinha assim, que tem um quadrado, um triângulo, um círculo. Você até consegue colocar o círculo dentro do quadrado, mas nessa caixinha ela vai ficar sacudindo. A mesma coisa é a gente. Tudo que a gente coloca nesse buraco, que é enorme, vai ficar sacudindo, debatendo lá dentro, e você ainda percebe que não é isso. Eu adoro essa não é uma passagem, mas eu adoro esse pensamento de que só Deus preenche aquele vazio que falta. A fé é muito louca, né, cara? Fé é um troço que muda as pessoas. Tem pessoas que preferem ter fé, falar da fé de uma forma mais... Não é superficial a palavra que eu quero usar, pelo amor de Deus, não me interpretem dessa forma. Eles preferem chamar de lei da atração. Porque, não sei se é porque é mais fácil tu atrelar a tua vontade, ao teu desejo de ter algo, sem tu linkar a um... Desculpa, tá, Cavalca? A um Deus, sabe? Do que tu simplesmente falar que, não, eu desejo e o universo me escuta. Tipo, as coisas vão conspirar a meu favor. Às vezes a vida não conspira a teu favor, não, querida. Acredita no que eu tô falando. Não conspira. Então, tipo, mas as pessoas, muita gente prefere dessa forma. Eu acredito na lei da atração, só que eu penso na lei da atração como fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que tu não vê, mas tu acredita que vai acontecer. Então, tipo assim, é nisso que eu acredito. Independente de que tu tenha que dizer todos os dias, eu vou conseguir, eu vou ser forte, eu vou passar por isso, eu vou dar conta, vai ficar melhor. Porque é a fé. Tipo, se tu não tem fé, tu não vai ser uma pessoa que atrai coisas positivas pra tua vida. Então, tipo, só que as pessoas, para não linkarem a Deus, a um ser, né, superior a nós, que tá vendo tudo, eu falo assim porque, tipo, cara, acho que no outro podcast, no outro Etilicast que a gente conversou, eu acredito que eu falei sobre isso. Que eu falei, cara, é complicado tu falar sobre isso, porque imagina um acidente de avião. Uma caralhada de gente nele, sobrevivi um. E ele fala, eu sobrevivi porque Deus me salvou. Porra,
que Deus é esse que salva um e deixa os outros tudo morrer. Entende? Eu acho que talvez por esse motivo eu pense assim, ó, igual tu falou, sabe, Cavalca? Deus é. Deus não existe, Deus é. E é isso. Sabe? Deus era, Deus é, e é isso. Porque é muito difícil, porque, tipo assim, a gente tá falando de coisas boas, de tipo, minha fé, porque ele preenche vazio. E eu concordo, tipo assim, realmente nos meus dias maus eu choro, eu peço, Deus me ajuda, Deus socorro, Deus eu quero que melhore, porque eu não sou idiota, eu acredito que exista alguém sim, ou algo acima que pode sim me ajudar. Só que também, ao mesmo tempo, aquela briga interna, sabe? De tipo, porra, mas que Deus é esse que dá para um e tira de outro? Que Deus é esse que, num acidente de carro, mata 2 e deixa 1, sabe? Mata o inocente e deixa o culpado. Sim. Sabe? Aqui em Floripa, há pouco tempo aconteceu isso. Um filho da puta bebeu pra porra, atravessou as 2 pistas, matou o Uber, a médica e o filho dela de 6 ou 3 anos, não me lembro. E ele sobreviveu, só com arranhões leves. Aí tu pensa assim, ó, porra, mas que Deus é esse? Tu entende? É complicado demais, cara, falar de religião, falar de Deus nesse ponto, porque com o passar do tempo, tu vai aprendendo, tu vai conhecendo, tu vai tendo outras visões. Então, tipo, não é que eu não acredito em Deus de novo. É só porque eu não acredito nesse Deus de algumas pessoas. Tipo, eu tô aqui porque Deus me salvou. Por que Deus não salvou ele também? Por que Deus só te ama e Deus não ama ele? Ou não é muito nem mais assim, ó, complexo que isso. Exatamente, tipo assim, ó, tá, vamos dizer assim, mas é porque ele tinha que ir pra glória e não sei o quê, pipipi, porque eu já ouvi muito isso. Porque era o tempo dele, tinha que ir, que ele tá perto de Deus, mas e a família dele que tá sofrendo para um caralho a perda? Entende? Tu consegue entender a minha colocação? Não é desfavorecendo a fé alheia, não é falando de religião, é falando das situações que nos levam a crer em certas circunstâncias da vida, entende? E é isso. Eu tenho uma visão bem estranha sobre fé. Diga aí. Primeiro que eu não tento entender, porque os planos divinos eles são muito complexos. Sim. Eu imagino que a fé, o modo que a gente tem que ver ela é como um tapete. Só que o que a gente vê é as costas do tapete, aquele bordado. A gente vê aquele troço esquisito, cheio de linha. Mas na perspectiva de Deus, que tá do outro lado do tapete, tá perfeito. Sim. A minha fé se baseia nisso. Tipo, eu não tento entender, porque se a gente for... É tipo eu, né? Tentar entender. Acho que por isso que a minha cabeça é louca desse jeito, assim, porque eu tento entender. Eu não tento mais. Tipo, eu confio. Certo. Eu tenho uma visão de fé para passar, assim, que... Vai. Primeiro, comentando sobre as coisas que a Renata falou aí. Tá. Por que certas coisas acontecem, né? Ui. Por que certas coisas acontecem? Pelo primeiro motivo é porque Deus nos deu um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é próprio de quem ama, né? Você tem um filho, você quer algumas coisas para o seu filho, mas você quer muito mais que ele realize o que ele quer, entende? E te ame de volta gratuitamente. Porém, o ser humano é deformado. O ser humano ele é deformado por natureza. E ele não quer amar de volta, né? Porque ele quer viver para si. Então, quando alguma tragédia, por exemplo, acontece, alguém imprudente, é o simples fato porque não amou de volta. Porque se eu amo, por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo é amar o próximo. Porque se eu amo a Deus, eu tenho parâmetros para amar o próximo. Porque, digamos, se eu não consigo amar o outro, muito menos eu vou amar a Deus. Agora, se eu amo a Deus, que eu não vejo, imagine meu irmão que eu vejo. Sim.
Entende? Totalmente, claro. Certas coisas vão acontecendo porque nós, igual a gente fala, por que tem tanta fome no mundo? Mas não falta comida no mundo. Sim. O ser humano não amou de volta. Sim. Concordo. Só te cortando bem rapidinho. Também tem um pensamento de São Tomás de Aquino sobre isso, não tem? Que é algo tipo, amar ao próximo é praticar a igualdade, uma coisa assim? Não sei. Eu lembro, é que eu estudei bastante, assim, só que faz tanto tempo que eu não lembro mais o que era dele. Mas segue. É só porque, cara, o que tu Só falou quis perfeito. colocar o... E Concordo. Concordo esse contigo, é o Cavalca. ponto. As tragédias vão acontecendo. Aí eu vou entrar no ponto das tragédias, né? Tá. Deus, ele permite uma perda, que é... As dores desse mundo são perdas, né? A gente vê que a gente vai perdendo sempre. Sim. Apenas por 2 motivos. Ou para tirar um bem maior, ou para evitar um mal maior. Entende? Não. Não conseguimos compreender. Nós não conseguimos compreender. Porque não sabemos qual o efeito. É igual o efeito borboleta, que o cara volta no passado para mudar uma coisa ruim, mas acontece uma coisa bem ruim depois. Entende? Acontece coisa pior, né? Não sabemos os planos de Deus, mas temos que ter em mente que esta vida é um sofrimento. Essa vida é um sofrimento. Só que tem que ser um sofrimento, Cavalca? Por quê? Porque aqui não é o céu. Ah, tá. Nós fomos feitos para a eternidade. Temos sede de eternidade. E você vê que parece que morrer é pior do que estar nesse mundo. Então nós não temos crença no céu. Para quem é religioso, para quem crê no céu, para quem crê em Deus, para quem... Então você acha que é melhor estar aqui do que ir para o céu? E aí é uma mentalidade um pouco quase que ateísta, né? Foda. É foda. Porque, foda. tipo assim, eu consigo entender o teu ponto de vista, Cavalca. Juro. Sim. Eu consigo de verdade entender teu ponto de vista. E não é que, Renata, tu não acredita em Deus depois de tudo que tu viveu. Cara, ai, Deus. Se a gente sentar pra falar da minha vida... claramente que existe um ser superior que tá cuidando de mim. Isso é muito fato. Mas, tipo, são questões que só me fazem pensar e questionar. Entende? Tipo assim, eu acredito em relação à fé, sabe? Eu acredito, sim, que se eu pensar positivamente, que não é essa a palavra certa que eu queria usar, mas eu acho que agora eu não consigo pensar, mas tipo, se eu pensar positivamente, as coisas vão dar certo pra mim. Porque isso é acreditar no amor, né? Só que tipo assim, cara, o dia a dia da gente é diferente, Cavalca. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é como eu queria que fosse. Meu Deus, eu tenho pedido tanto a Deus que seja assim. Que, tipo assim, claro, eu acredito assim, que quanto mais a gente quer as coisas positivas e quanto mais a gente pensa que vai dar certo, que a gente se tranquiliza, que eu vivo no meu chá de camomila. Ultimamente, todo dia, eu tenho uma térmica de chá de camomila, hortelã e melissa, para eu manter assim, zen, porque a Renata não é assim. Zen. O William, que tá nos bastidores, ele pode uma hora contar que eu não sou assim, zen. Só que, tipo, eu acredito que a gente consegue. Só que, cara, não é tudo dependente da gente. A gente ama, a gente faz a nossa parte. Eu não quero parecer... não sei se é egocêntrica a palavra, eu não sei que palavra usar nesse momento, mas tipo assim, não quero parecer arrogante, mas tipo assim, eu sei amar o próximo, eu sei ter compaixão, eu sei ter empatia, eu sei me colocar no teu lugar. Cavalca, tu me conhece, tu sabe que eu sei isso, sabe? Mas toda as pessoas... pessoas... Você tá sentada. Hã?
Toda vez que eu chego, você tá sentada no meu lugar, é verdade. Só que, tipo, as pessoas não pensam dessa forma, cara. As pessoas à tua Sim. volta não pensam assim. E, Sim. tipo, é difícil pra ti, que é assim, dessa forma, olhar os outros que não são assim. É difícil desculpa, mas é difícil tu olhar com amor pra essas pessoas. Tu só pensa assim, mas por que, caralhos, essa desgraça não consegue pensar assim, que é tão fácil? Mas as pessoas na volta não conseguem. E aí, eu acho que é aí onde gera muita frustração. Porque tu consegue, tá? O Cavalca consegue, a Renata consegue, o Arnaldo consegue. Mas o coleguinha do Arnaldo, a coleguinha da Renata, o coleguinha do Cavalca não consegue. Entendeu? Então, tipo assim, aí gera aquela frustração, porra, cara, se eu consigo, por que a pessoa não consegue? Aí tu ainda assim, tu ainda tenta te colocar no lugar da pessoa filha da puta e dizer, não, deve estar passando por alguma coisa e tal, vamos manter a fé. E tipo, é difícil, cara. Eu juro que eu quero pensar de forma diferente, eu tô tentando. Eu estou tentando de verdade e eu vou conseguir pensar de forma diferente. Com mais fé, sei lá, com mais ardor, eu não sei o que falar. Vai, pode falar. Levantou o dedo, fala. Interessante. Eu tava no seminário essa semana, que é onde Uhum. os rapazes estudam para ser padre e tal. E aí a gente foi cuidar do jardim lá, né? Cara, trabalho árduo, assim. Lindo de aquele jardim. braçal, você viu a foto, né? Porra, E lindo aí pra caceta. a gente desenterrou algumas coisas lá, né? E aí o padre chegou assim, pegou um ramo que tava todo estragado e falou assim para um dos seminaristas, que era o responsável pelo jardim. Você acha que se a gente plantar esse ramo de flor aqui em outro canto, vai dar certo? Aí ele respondeu assim, padre, eu acho que já era, viu? Aí o padre respondeu assim, cadê o seu olhar sacerdotal, o seu olhar de padre? Porque nunca deve faltar a esperança. O que a gente pode fazer referente às pessoas? Regar. Eu posso ser sal da terra e luz do mundo. Assim como vocês me chamaram aqui, percebe uma certa diferença? Esse menino tem alguma coisa diferente? As pessoas também percebem. E se eu sou capaz de, pelo exemplo, pela minha forma de vida, atrair essas vidas, eu não posso... Porque lá atrás, bem lá atrás, eu não acreditava em mim. Eu era um caso perdido. E não é por causa de igreja nem nada. É porque eu não havia... Eu estava tão fechado em mim que eu queria viver para mim, assim, mas não viver. Eu queria morrer para mim, porque eu não tinha mais esperança. Uhum. Entende? Então, assim, o que eu posso falar sobre isso? É difícil mesmo, cara. Essa vida, assim, as pessoas vão puxar, né? Puxam pro seu tapete, você faz o bem e a pessoa faz o mal. Mas por quê? Porque as pessoas ferem porque são feridas. É igual um cachorro machucado que você vai tentar ajudar, ele te morde. Tu entende que é difícil, claro que, tipo, desculpa, mas tipo assim, ó, é mais fácil tu entender um cachorro que tu tá ajudando ele te morder, porque ele não tem o entendimento, ele não tem conhecimento, do que tu entender que uma pessoa é filha da puta a ponto de te prejudicar, sabe? É isso, tu consegue entender a minha linha de raciocínio, por mais que eu tenha falado 40 milhões de coisas junto, tu consegue entender a minha linha de raciocínio, que tipo, não querendo nos vangloriar, é que tipo assim, ó, porra, cara, eu penso assim, ó, se eu posso ter empatia, se eu posso pensar, não, a pessoa tá num dia mal dela, porque eu penso muito isso, a pessoa às vezes não me responde no WhatsApp, ou não me dá bom dia quando eu passo, eu penso assim, porra, a pessoa não tá no dia dela. E tá tudo bem, porque eu tenho meus dias maus. Eu tenho meus dias que eu simplesmente não queria nem sair da cama, mas sou obrigada e tenho que sair. Só que, tipo, eu não acredito de verdade que uma pessoa viva assim 100% dos seus dias. Tu entende? É isso. Sim. A gente... É a consequência daquilo que a gente volta, né? Busca o prazer e foge da dor. Viver pra ser isso, né?
Então Uhum. a gente voltou realmente a ser animal, a gente não tá raciocinando sobre a vida. É. Caralho. E aí se linka com as pessoas se afastam da espiritualidade, consequentemente da filosofia e da teologia. E aí não conseguem se entender muitas vezes. Eu adorei o papo. De Bom. verdade. Muito A bom. gente tem que fazer volume 2, volume 3 Cara, dessa muito conversa aqui. bom. Por mim, gente, seguia. Tá muito bom. Eu também. Mas, porra, tá Como a tarde. gente tomou um pito aqui no fone, aí Amanhã eu vou eu encerrar. Obrigado mesmo, Cavalca, por ter Pô, que isso. ficado esse tempo aqui com a gente. Maravilhoso. Meu Deus, Caval, que eu te amo de verdade, assim, ó. Cara, é Sabe que tu recíproco. mora no meu coração, né? Obrigada, Eu me senti obrigada assim, mesmo por ter aceitado. me senti a gente como se estivesse realmente partilhando assim numa mesa na casa de alguém, assim, cara, me senti muito bem e muito livre assim para poder falar sobre algumas coisas. Eu vi você assim, foi muito bom. Ah, que ótimo, cara. Era o Muito objetivo. Muito obrigado mesmo, obrigado pra quem acompanhou até aqui. E até a próxima, né? É. Até a próxima. Acho que eu vou parar de beber. Amanhã eu vou descobrir que eu mijei não era na privada, era no guarda-roupa. Nossa. Foi, Will? Ai, meu Deus.